Hoje a desculpa é combater notícias falsas. Amanhã pode ser combater opiniões impopulares. E depois de amanhã pode ser combater qualquer coisa que não esteja alinhado com o pensamento oficial. O STF decidiu que agora as plataformas, como as redes sociais, aqui no Brasil, serão responsabilizadas por tudo aquilo que a gente posta. Então aí eu te pergunto, se eles começarem a regulamentar tudo aquilo que a gente posta, daqui a pouco eles vão estar regulamentando aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente tem que comer, aquilo que a gente não tem que comer e aquilo que a gente tem que ser. Então, eu já deixo um questionamento para vocês. Será que essa decisão de regulamentar as plataformas digitais é necessário ou é apenas exagero? No vídeo de hoje, a pedido desse inscrito chamado Cris Zerotone, que sugeriu esse tema de vídeo, que basicamente ele perguntou: qual é a minha opinião sobre a regulamentação das redes sociais que passou no STF? Acha que vai dar ruim para todos ou não passa de exageros? Então, eu vou dar minha opinião sobre tudo isso e talvez você concorde com a minha visão. E se você ficou curioso para ver esse tema de vídeo, fique até o final. E antes de começar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixe valeu demais aqui para apoiar o canal e também hype o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Depois que vocês curtem, tem essa opção que aparece para vocês hypar. E eu também deixei aqui um apoia-se para você contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito. Não precisa ser um valor estipulado. Qualquer valor já está de bom tamanho. Beleza? Então, queria dar meu merchan e vamos embora. Para contextualizar o que está acontecendo, no dia 26 de junho de 2025, mês passado, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por 8 votos a 3 que o famoso artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional. Isso significa, que a partir de agora, as redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais postados pelos usuários, mesmo sem uma ordem judicial. E isso é justo, cara? É justo para você? E calma que ainda tem mais. Na prática, por exemplo, se alguém posta algo considerado como discurso de ó e rá ou porno infantil ou incitação à violência, a plataforma tem que remover imediatamente, mesmo sem decisão judicial. Até aí, ok? O outro ponto, se a vítima de um conteúdo ofensivo manda uma notificação extrajudicial e a plataforma não remove, ela pode ser processada. É que nem aquele caso do Léo Lins, que vocês sabem muito bem que eu já fiz um vídeo aqui. Se vocês quererem saber mais a fundo a minha opinião sobre esse caso, eu vou deixar o link aqui explicando. E também tem mais uma coisa, ó. Conteúdos impulsionados, pagos ou distribuídos por bots, também entram nessa regra. O STF quer que as plataformas virem tipo uma espécie de juiz, entende? Tipo assim, elas decidem o que é certo e o que é errado, pode ou o que não pode ficar no ar. E aí que começa o problema, porque essa justificativa do STF é, proteger os direitos fundamentais, como a honra e a dignidade das pessoas. Mas espera aí, e a liberdade de expressão? Não é também um direito fundamental? Cara, o próprio Google já se manifestou dizendo que essas mudanças podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. E olha só, o Marco Civil da Internet, criado lá em 2014, foi pensando justamente para evitar censura. Ele dizia que só com a ordem judicial uma plataforma poderia ser responsabilizada. Agora, com essa nova interpretação, a gente abre uma brecha perigosa. Quem define que é discurso de ódio? Quem decide o que é antidemocrático? Isso é muito subjetivo, cara. Não tem como a gente discutir algo que é indiscutível. E sabe qual que é um problema de tudo isso? Vê se você consegue entender a minha linha de raciocínio. É o precedente. Hoje, eles dizem que você pode ou não dizer, tá? Amanhã vão dizer o que você pode ou não comer. Depois, como você deve viver, com quem se relacionar, o que assistir, o que vestir, é um efeito dominó, cara. E não sou só eu que penso assim. Vários juristas e parlamentares já alertaram que essa decisão do STF pode abrir um caminho para uma espécie de controle de narrativa. E você deve estar se perguntando, mas e o Congresso? Cara, ignorou o apelo do STF para criar uma nova lei. Sabe o porquê? Porque nem eles têm certeza se esse é o caminho certo. Então agora pensa comigo. Como uma plataforma como aqui
do YouTube, com milhões de usuários, vai fiscalizar tudo que é postado. Vai virar um caos, cara, porque pode uma pessoa fazer digitações, né, que consegue mascarar o que ele está dizendo, mas ele está dizendo aquilo. Como que a plataforma, mesmo com, sei lá, vários funcionários, ou até automatizando com IA, vai conseguir ter essa dimensão toda que está acontecendo na sua rede social, né, na sua plataforma? Não tem como. Ou seja, o ambiente vai virar, tipo, politicamente correto, sabe? E como que vai sobreviver a plataforma? Como que vai ter anunciantes? Como que vai sobreviver tudo isso, sabe? Vai ser totalmente silenciado. Isso não afeta só nós, criadores de conteúdo. Jornalistas independentes também afeta, pequenos empreendedores e até você mesmo que só quer dar a sua opinião, vai ser totalmente afetados. E a internet sempre foi um espaço livre, cara. A internet é algo tão revolucionário que é para ser um espaço livre, cara. Pessoas trocando opiniões, dando a sua visão de mundo, que com a opinião dela, com a sua opinião, vocês podem moldar uma opinião mais sensata, uma opinião que vai ajudar um coletivo, não um só grupo de pessoas, entende? Só que agora, né, com medo do processo, infelizmente as plataformas, né, como aqui, vão começar a deletar tudo, que parece polêmico, né, porque não tem uma linha tênue, o que é certo, o que é errado, tudo é subjetivo. Por exemplo, assim, se um médico falar que obesidade é um problema de saúde, que pessoas gordas vivem menos, tem baixa autoestima, tem baixo nível de hormônios, isso, aquilo, se a plataforma entender que isso é algo politicamente errado, que é um discurso de ódio, vai cair o conteúdo desse médico que, outrora, se tivesse uma pessoa ouvindo, podia se identificar, podia repensar nos seus conceitos, né, mudar a sua vida para melhor, para ter uma saúde. Aí agora, se a plataforma entender que isso é um conteúdo errado, vai cair o canal do médico, né, a pessoa que fala com conteúdo de saúde, e aí que vai virar as plataformas digitais, né? Vai virar um deserto, cara. Vão ter só pessoas falando uma única coisa. E vocês sabem muito bem que isso parece que a história já contou atrás, né? Não vou falar também para não censurar. Então, cara, a gente perde o debate, a gente perde a pluralidade, a gente perde a essência da democracia, entende? Se tudo é subjetivo, tudo é errado, o que é certo? A gente bem sabe que existe um dedo político, né, que eu não vou falar também para não censurar, mas se for só um grupinho falando aquilo, mesmo que falem atrocidades, né, sobre determinado tema, passa um pano, mas se for outro grupo de pessoas que falam a mesma coisa, são censurados, né? E eu não estou dizendo que vale tudo na internet, é uma coisa que qualquer um pode falar o que quiser, não. Claro que tem crimes graves, tem que ser combatidos, isso eu não estou deixando de lado, mas isso já é previsto no Código Penal. O que não dá para transformar nas redes sociais em tribunais, sabe? Onde meia dúzia de burocratas decide o que é certo ou errado. A gente precisa de mais liberdade e não de menos. De mais responsabilidade individual e não de controle estatal. Porque se a gente entrega esse poder agora, depois não tem volta. Não sei se vocês já leram o livro A Revolta dos Animais. Cara, lê esse livro que é de praxe que está acontecendo agora. Então, quando a gente perceber que se a gente não tivesse uma posição desde o começo, já vai ser tarde demais. Mas enfim, essa é a minha opinião, mesmo que o vídeo foi um pouquinho curto. Eu queria dizer mais coisas que eu penso, mas possivelmente esse vídeo não vai ter tanto engajamento assim. Não vai ter tantas visualizações, eu já tô sabendo que possivelmente vai acontecer isso. Mas, cara, a realidade é essa, cara. Se hoje eles estão regulamentando o que pode ou não ser dito, o que é um discurso de ódio, amanhã ou depois eles vão dizer o que você vai ter que comer, o que você vai ter que vestir, com quem você vai se relacionar. Se você não estiver no caminho ideológico deles que eles pensam, você vai ser censurado. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda com essa decisão do STF ou discorda, deixe aqui nos comentários. E assim como o Cris era o Tony, tamo junto, mano, deixe aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que queiram que eu dê minha opinião. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E sucesso pra vocês em tudo. Até a próxima!